Bom dia, meus amores. Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que todos estejam fazendo atividade, acompanhando as aulas da tia. Então, a tia espera que todos estejam com as atividades atualizadas. E em breve, nós vamos voltar para assistir as nossas aulas como normalmente, como a gente assistia antes, em sala de aula. Mas, por enquanto, nós estamos assistindo as videoaulas. Então, espero que todo esse transtorno, essa pandemia passe logo e nós voltaremos a assistir as nossas aulas normais. Mas, por enquanto, nós estamos assistindo a videoaula, então fiquem atentos, prestando atenção nas videoaulas, que a tia sempre fala do texto e depois faz correção quando manda para casa, as correções das atividades. Sempre que vai o recadinho com as páginas do livro, da atividade para você fazer. Então, façam as atividades, tá bom, meus amores? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Mesquita, de Geografia, e hoje nossa aula é sobre urbanização. Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva no canal, clique aqui no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos! Então, queridos, hoje a nossa aula é sobre urbanização. Um tema super importante, está sempre presente aí nos vestibulares, nas provas do Enem, não é? Você deve saber que a urbanização é um fenômeno que se caracteriza pelo crescimento das cidades, em número de pessoas e em extensão, ou seja, a cidade aumenta em número de habitantes e cresce espacialmente. Urbanização, crescimento das cidades. Grava isso que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, gente, uma cidade é um aglomerado de pessoas de forma permanente, onde as atividades não se caracterizam como agrícolas, ou seja, são as atividades clássicas do meio urbano, como a industrialização e os serviços. Isso é que define uma cidade, né? E aí, a partir desse conceito de cidade, a urbanização pode ser avaliada, ela pode ser estudada seguindo alguns parâmetros. Primeira coisa importante que eu gostaria de deixar para vocês é a diferença entre crescimento urbano e urbanização. Não parece, mas existem diferenças. Nós podemos dizer que o crescimento urbano é quando uma cidade cresce, ou seja, ela aumenta em número de pessoas e em extensão, mas a partir do crescimento vegetativo. O que é isso? É a diferença entre a taxa de natalidade e a mortalidade. Então, se no ambiente urbano, se em uma cidade, a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos, de um modo geral, for maior do que o número de mortes, ou seja, a mortalidade, então a população aumenta. Se essa população aumenta, ocorre então o crescimento urbano. Ela é típica, esse processo é típico hoje de países desenvolvidos, certo? Então não se esqueça, crescimento urbano tem a ver com taxa de natalidade. Agora, a urbanização é diferente. A urbanização é o crescimento das cidades basicamente em função do êxodo rural, ou seja, a saída de indivíduos do campo para a cidade. Nesse caso, o processo de crescimento da cidade vai ser mais rápido, vai ser mais intenso e é típico de países subdesenvolvidos nos dias de hoje. Então não se esqueça, a urbanização tem como causa o êxodo rural. Há uma outra diferença que é preciso ficar bem esclarecida em relação à urbanização que ocorre nos países subdesenvolvidos e a urbanização que ocorreu nos países desenvolvidos. Basicamente, a urbanização dos países desenvolvidos ela é mais antiga, porque ela acompanha o processo de industrialização. Veja bem, se o êxodo rural é a grande causa da urbanização, o que promove o êxodo? É a indústria. Quando a indústria nasce na cidade, ela vai então atrair indivíduos do campo. E é bom lembrar que o processo de industrialização ele também foi acompanhado por uma melhoria técnica, tecnológica no campo. Então, acontecem duas coisas ao mesmo tempo. O indivíduo que trabalha no campo ele vai ser expulso do campo por conta do avanço tecnológico, ele vai perder os seus postos de trabalho.
Então ele migra para a cidade, atraído naturalmente pela industrialização que está crescendo. Como os países desenvolvidos passaram por processos de industrialização antes dos subdesenvolvidos, então é muito correto afirmar que a urbanização dos países desenvolvidos é mais antiga, muitas vezes já interrompida, já concluída, se comparada à urbanização aqui dos países subdesenvolvidos, que está em andamento, que ainda está acontecendo. Pessoal, também há uma diferença, considerando essa urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que pode ser traduzida através de conceito. Normalmente, a gente diz que a urbanização dos países desenvolvidos, por ter ocorrido há mais tempo, por já ser processo em geral concluído, ela é chamada de integrada. Guarde esse nome, urbanização integrada. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma urbanização que aconteceu onde a cidade crescia, mas ela crescia acompanhada de infraestrutura, acompanhada de serviços básicos que as pessoas precisam e principalmente de emprego. O mercado de trabalho vai então absorvendo essa mão de obra proveniente do campo. Então a cidade acaba crescendo de maneira mais ordenada, a cidade vai crescendo de uma maneira mais positiva. No caso dos países subdesenvolvidos, não é isso que se nota. O que se observa é um êxodo rural intenso, até porque essa industrialização mais recente, ela é muito mais intensa, né? Esse avanço tecnológico é muito maior, então o homem do campo vai ser expulso uma velocidade também maior, e ao chegar na cidade, essa cidade não vai oferecer uma infraestrutura, e principalmente o mercado de trabalho não vai conseguir absorver todo mundo. Quando esse fenômeno se dá, a gente diz que ocorre a chamada urbanização anormal. Então, para ficar claro, nos países desenvolvidos ocorre urbanização integrada e nos países subdesenvolvidos a urbanização anormal. E no Brasil, como é que o processo de urbanização se dá e se deu, né? Como é que ele começa? Bom, a gente começa a perceber o surgimento das primeiras vilas brasileiras, os primeiros esboços de cidades ainda na colonização, né? Especialmente durante o ciclo da mineração, essas vilas começam a surgir no interior do Brasil. Mas tudo muito descontinuado, sem uma infraestrutura e principalmente sem ligação, sem integração. As vilas iam surgindo dentro do contexto da atividade econômica desenvolvida na área. Nada integrado. Durante o Império, a mesma coisa, até porque as atividades econômicas mais marcantes, elas ainda eram ligadas ao campo. As coisas começam a mudar, de fato, a partir da década de 1940, porque aí o Brasil inicia o seu processo de industrialização. Então, o êxodo rural passa a ser intenso, ou seja, as cidades começam de fato a ganhar forma, robustez. Elas começam então a receber esse grande volume de indivíduos interessados nas atividades urbanas, especialmente as ligadas à indústria crescente. Então esse processo no Brasil, ele é decorrente de um êxodo rural intenso, como eu já disse. As cidades vão crescer de maneira muito rápida. E todo movimento que ocorre de maneira muito rápida, normalmente não vem acompanhado de planejamento. Uma das características da urbanização brasileira, então, é essa anormalidade. Quer dizer, é um processo de urbanização anormal. A cidade não vai crescer de maneira ordenada, o mercado de trabalho não vai absorver todos os indivíduos. Para vocês terem uma noção, esse crescimento urbano, ou o crescimento das cidades, foi tão rápido no Brasil que, em 1940, a maioria absoluta da população vivia no campo. E já em 1970, na década de 70 do século XX, houve uma inversão nesses dados. O número de pessoas vivendo nas cidades passou a ser maior do que o número de pessoas vivendo no campo. Ou seja, em 30 anos houve uma inversão. Hoje, os dados são incríveis. 86% da população brasileira reside em cidades, contra apenas 14% que vive no campo. Esse crescimento tão rápido das cidades, é claro, vai gerar problemas notórios. A gente poderia destacar num primeiro momento justamente o crescimento desordenado, né, desse espaço urbano. A cidade cresce sem planejamento. E uma cidade que cresce sem planejamento, ela vai apresentar problemas estruturais. Por exemplo, trânsito. A questão da mobilidade é muito séria em cidades que crescem sem planejamento.
E se a gente parar para pensar, a maioria das cidades grandes do Brasil já apresenta esse problema, não é mesmo? A questão do transporte público, que normalmente não atende a todo mundo, é uma realidade e é sem dúvida uma consequência direta de um crescimento muito rápido, muito acelerado e sem planejamento de uma cidade. Outro aspecto é a questão da infraestrutura. Cidades que crescem sem planejamento são cidades com infraestrutura deficiente. Então, pense nos serviços públicos de uma cidade grande. Se você mora numa cidade grande, pense neles. Normalmente eles são insuficientes para a quantidade de pessoas que vivem ali, não é? Outro aspecto é a questão da segregação dos espaços. É muito nítido, dentro de uma cidade que cresce de maneira rápida, sem planejamento, espaços específicos, especialmente considerando as classes sociais. Então a gente pode observar, por exemplo, ambientes de favelas, ambientes de cortiços, às vezes no mesmo espaço de condomínios horizontais, enfim. Os espaços urbanos, eles vão segregar a partir da divisão de classes dos indivíduos. A urbanização brasileira é realmente um aspecto fascinante da nossa sociedade. Até os anos de 1990, basicamente o Brasil viveu um período que a gente costuma chamar de metropolização, que é um crescimento exagerado, rápido das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Rio de Janeiro, São Paulo são exemplos disso. Quer dizer, são as duas maiores cidades do Brasil e que atraíram basicamente gente do país todo. Quando o indivíduo migrava do campo para a cidade até basicamente 90, ele necessariamente queria ir para uma cidade grande, porque só ela basicamente tinha os equipamentos urbanos necessários a uma vida com maior qualidade. Agora hoje não. Dos anos 90 para cá vem sendo percebido um movimento muito diferente nesse sentido, chamado inclusive de desmetropolização. Cidades médias, cidades pequenas vêm crescendo muito mais rapidamente do que as grandes cidades. Elas hoje são as cidades que mais atraem indivíduos. Então são cidades que têm ali entre 700 até 700 e 800 mil habitantes e que acabam oferecendo toda uma infraestrutura de cidade grande, mas com uma qualidade de vida um tanto maior do que um grande centro urbano. Esses processos é que marcam a urbanização brasileira atualmente.